Hi! You know, in my opinion, the Beatles are better than the Rolling Stones. Quer dizer, eu gosto dos dois, mas the thing is, eu sou bitomaníaca. Então, por isso, da minha opinião. And tell me, what's your opinion on that? Qual que é a sua opinião nisso? Qual que você prefere? Which one is better for you? Ok, eu sou bitomaníaca, so, like I said. Então, pra mim, to me, their songs are the most beautiful. And John, Paul, George and Ringo were the cutest. Pois é. Mas o que os Beatles e os Rolling Stones têm a ver com isso aqui? Ah, it's not difficult. It's easier than you think. Yes! Nesse vídeo hoje a gente vai trabalhar com comparatives e com superlatives. E durante a vinheta, aproveita para curtir e comentar aqui e também deixar de repente dicas de algum conteúdo que você queira ver aqui. Inclusive, esse vídeo que você está vendo agora foi sugestão de um dos comentários. Yes, right, I know. Às vezes pode ser bem chatinho estudar comparatives e superlatives porque eles têm aquelas regrinhas, não é mesmo? Só que é mais simples do que parece, tá? Mas muitas vezes é só complicação mesmo, ok? Pra gente também confunde mesmo, porque na língua portuguesa a gente geralmente, né, acrescenta um mais na frente para fazer um comparativo, né? Ah, uma coisa é mais bonita que outra. A gente tem também palavras, por exemplo, que nem melhor. A gente não fala mais bom, né? A gente diz melhor. Então, por isso, né, é justificável que às vezes as pessoas tenham dificuldades, né, com esses dois conteúdos, comparatives e superlatives. Mas vamos lá. Primeiro vamos começar falando de comparatives, ok? Mas qual que é a diferença do superlative? O comparative é tranquilo, porque a gente está comparando duas coisas, dois objetos, dois lugares, duas pessoas, tá? Ok? Ou pode ser, né, enfim, que eu esteja colocando dois grupos lado a lado, né? E comparando um com o outro, que nem se eu for falar de times, né? Let me see. Grêmio is greater than Internacional, okay? But it's my opinion, okay? Don't hate me. It's just my opinion. Mas você viu aqui, in English, a gente tem o adjetivo, que no caso é o great, e só o ER ali no final e não precisa acrescentar more na frente, tá? Aliás, antes de eu explicar melhor aqui essa parte, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu expliquei por que você não pode falar more easier. Depois que esse vídeo acabar, corre lá para conferir. Então, vamos lá, vamos entender como formar os comparatives, ok? Duas coisas que a gente tem que considerar aqui, ok? Palavras curtas, ok? Palavras curtas e palavras mais longas, tá? Mas como funciona isso? For example, um adjetivo curto que eu me lembro agora é o long, né? Long é comprido, pode ser longo também. Então, for example, talking about hair, ok? Marina's hair is longer than mine. Então, o cabelo da Marina é mais longo do que o meu. That's true, actually. Yeah, but anyways, vocês viram que para fazer o comparativo eu só acrescentei o ER no final? Então nada de more long. Não, a gente diz longer. Mas como assim com palavras mais compridas? O que quer dizer isso? Pensa bem, long, quando você fala, tem só um som, é só uma sílaba, né? Long, ok? Mas, por exemplo, beautiful. Beautiful, a gente tem três sons, beautiful, three sounds, ok? Então, nesse caso, já é considerado um long adjective. É por isso que quando eu vou comparar duas coisas, sei lá, vou falar de uma pintura, né? This painting is more beautiful than this one. Então, eu só acrescentei o more na frente do beautiful e depois eu coloquei o than, né? Porque o than é aquele que quando a gente compara. Mas vamos só ver bem rapidinho algumas regras para você entender como usar melhor ainda esses comparatives, ok? Além daquela regra de acrescentar o ER no final, tem algumas mais específicas. For example, big que vira bigger, né? E é bigger com o double G, com o G dobrado. Tá, mas por quê? Porque big é um adjetivo
que só tem um som, só uma sílaba, né? E ela tem a seguinte ordem: consoante, vogal, consoante. Então, B-I-G, né? Então, nessa ordem, a gente precisa dobrar a última letra, tá? Então, bigger. Para falar que uma coisa é maior que a outra, a gente usa o bigger, right? Agora, adjetivos que têm duas sílabas e terminam em Y, você também vai acrescentar o ER, tá? E aí, só que daí o que acontece? Como eles terminam em Y, a gente não vai deixar ele no final ali da palavra, tá? E acrescentar o ER só. Não, a gente tira fora o Y e no lugar dele entra a letra E. Então, for example, pretty, né? São dois sons, né? Pretty, né? Pretty tem Y no final, vai ficar prettier. Ok? It's simple like that. Outro exemplo também é o easy. Easy que vira easier. Também sem o Y e com I no lugar. Para os outros adjetivos em geral que possuem duas sílabas ou mais do que isso, a gente precisa usar o more na frente, ok? Então, é o caso do more beautiful, que a gente usou antes, né? More beautiful, mais bonito. Intelligent, também more intelligent. Então, a gente só acrescenta o more na frente. It's simple, like that. E, como tudo na vida, aqui a gente tem exceções, ou o que a gente chama de comparativos irregulares. É o caso de good, bad e far. Para fazer os comparativos desse, a gente usa o better para o good, né? Para o bad, a gente vai usar o worse. E para o far, a gente usa o further, ok? Para fazer, para mais longe, né? Eu sempre digo para os alunos, quem foi meu aluno já sabe, que uma regra, enfim, uma associação que ajuda você a lembrar do better e do worse é pensar que em português é errado a gente dizer mais bom ou mais ruim, não é verdade? Pois é, a gente não diz mais bom, a gente diz melhor. E melhor é better. Isso funciona também, né? A gente não diz mais ruim, a gente diz pior. E pior é worse. Just like that. Ok. Se a gente usa o comparativo para fazer essa comparação, obviously, entre duas coisas, para que serve o superlativo? It's very easy. Pois é, o superlativo eu uso para comparar uma coisa dentre todo um grupo, ok? É que nem quando você diz assim, Stranger Things is the best series on Netflix. Ok, essa não é a minha opinião, mas anyways. Ok? Então, eu tô comparando Stranger Things com todas as outras séries que estão no Netflix. Então, é um superlativo, né? Uma coisa dentre várias outras, tá? Então, não mais duas coisas, mas esse comparação em grupo, né? Numa categoria. E como que a gente usa o superlativo? Olha, é mais ou menos... tem muito a ver com o comparative, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente tem um adjetivo que tem uma ou duas sílabas, antes a gente acrescentar o R, né? Aqui é fácil, a gente só vai acrescentar o est no final. E muito importante, na frente do superlative, a gente precisa sempre ter o artigo the. Mas por que esse the? Porque você está dizendo o melhor, o mais bonito, o mais engraçado. Então é por isso que o the vai na frente, ok? Então, for example, cheap, barato em inglês, the cheapest, o mais barato de todos. Então, for example, eu quero dizer que o McDonald's é o restaurante mais barato na cidade. McDonald's is the cheapest restaurant in town. Simple like that. Mas, pay attention, porque lembra, se o adjetivo ele tem uma sílaba e tem aquela característica de consoante, vogal, consoante, a gente precisa dobrar a letra no final. É o caso, por exemplo, de big, que a gente já falou antes, né? Aqui vai virar the biggest. A gente também tem thin, que é fino, né? Então, thin vai virar thinner, ok? Dobra o N no final, and that's it. Mais uma vez, fica atento aqui para ver se a palavra termina em Y. Porque se ela terminar em Y, de novo, saca fora o Y, coloca o I no lugar. Então, the prettiest, the easiest. Então, para palavras maiores que possuem, né, duas ou mais sílabas, enfim, a gente vai acrescentar o the most na frente. Então, o the most, você está dizendo o mais. A gente não acrescenta o the most naquelas palavras que já tem est,
no final, tá? Só nessas outras mais compridas. Então, for example, the most beautiful, the most intelligent, the most talkative, ok? It's like that. E, por fim, assim como antes, aqui também tem exceções, tá? E são com as mesmas palavras. Com o good, com o bad e com o far. Então, o good aqui vai virar the best. O bad vai virar the worst. E o far vai virar the furthest. Ok? Just like that, the furthest. Tell me, which one is better in your opinion? Pop or rock? Pois é, deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber qual vai ganhar, se pop ou rock, ok? See you next video. Bye bye.